Liberdade. Liberdade para tomar vacina. Liberdade para escolher uma roupa. Liberdade para decidir se vai tomar uma cerveja Heineken ou IPA. Liberdade de escolha. As pessoas são livres para fazer aquilo que querem e, agindo livremente, elas estão afirmando um princípio constitucional. Olha, vamos dizer que concordamos com parte desse raciocínio. Talvez a nossa discordância vai esbarrar quando essa liberdade oferece algum dano ao outro. E daí eu estou falando com base filosófica de John Stuart Mill. Ou quando nós não conseguimos observar que essa nossa liberdade não está maximizando a felicidade para a maioria. Nesse caso estou falando de Jeremy Bentham. Ou ainda, quando outras referências filosóficas nos dão base para pensar que liberdade não é exatamente fazer o que quiser. Porque se nós desejarmos e agirmos conforme queremos, estamos no estado de barbárie. Vamos combinar que na sociedade, quando a gente vive um ambiente que tem o outro, é preciso que a nossa liberdade encontre aí algum amparo naquilo que também tem a ver com a liberdade do outro? E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Sou Samuel Mendonça, está no Topa Pensar, e quero falar desse vídeo sobre liberdade na perspectiva do utilitarismo e dizer, naquele contexto do vídeo de ontem, das minhas homenagens, que o utilitarismo como uma escola filosófica clássico de Jeremy Bentham e John Stuart Mill influenciaram, no caso, esses autores, ou o utilitarismo influenciou a minha vida acadêmica, porque no meu mestrado em filosofia eu tive a oportunidade de estudar um mestrado em filosofia que praticamente trabalhava na ótica do utilitarismo. Nós tínhamos ali professores com disciplinas obrigatórias em Ética 1, Ética 2, fiz mestrado em Ética, e a leitura era sistemática desses clássicos do utilitarismo. E, portanto, conhecer essa filosofia política me deu condição de entender muitos dos tratados que muitos países democráticos hoje, enfim, adotaram. E, portanto, eu quero compartilhar com vocês alguns desses princípios. Mas antes eu preciso pedir seu like. É evidente que seu like ajuda o canal e me ajuda porque estamos aqui nesse esforço que não é individual, é coletivo, é de quem topa pensar em fazer com que outras pessoas que desconhecem o nosso trabalho também possam conhecer. E você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, já se inscreva. Certamente você não vai se arrepender, porque se topa pensar, está no lugar certo. Ah, mas eu não concordo com tudo. É a ideia. Por favor, se topa pensar, não é topa concordar. Aqui não é seita. Aqui não é bolsonarismo. Aqui é espaço para divergência. Aqui não é espaço para que você fique, enfim, aceitando o que se fala, mas que você compreenda as razões do que eu apresento e, eventualmente, tome suas decisões por liberdade. Vamos por partes. Jeremy Bentham tem uma formulação que é o chamado princípio da felicidade. Eu vou ser assim bem didático e pouco acadêmico para tratar desse tema que é pesado, é denso. Mas vamos fazer de uma forma muito, eu diria, palmeirense. Para quem é palmeirense significa voz do povo. Ou corintiana para quem é corintiano, porque voz do povo. Ou então flamenguista para quem é Flamengo, porque entendeu a ideia? Então tá. Então, o Jeremy Bentham, ele estrutura esse princípio, que é mais ou menos a formulação de que nós devemos buscar sempre maximizar a felicidade, minimizar o sofrimento. Então, no princípio, você observa que já existe no próprio dispositivo espaço para o sofrimento, porque ele é da condição humana. Então, o Bentham não está aqui criando um tipo de discurso que vai acabar com o sofrimento, vai acabar com a desigualdade. Ele sabe que não dá para acabar, ele sabe que dá para melhorar as condições da maioria, é o princípio, diminuir aquilo que gera sofrimento e deixar isso para uma minoria. Então é um princípio ético em última instância, é o princípio do chamado utilitarismo clássico.
é evidente que por meio desse princípio muitas ações podem ser aí justificadas, tá? Depois dele, o John Stuart Mill, ele vai desenvolver um princípio um pouco mais, eu diria que preciso, que é chamado princípio do dano. Eu tive uma professora que escreveu muitos ensaios sobre o princípio do dano. Nós debatíamos muito essa perspectiva, que é a ideia seguinte: sim, nós temos liberdade, a liberdade individual deve ser um princípio das sociedades liberais. No entanto, a nossa liberdade não pode gerar dano ou sofrimento para o outro. Então veja que, de alguma forma, a gente tem uma espécie de continuidade, há um cuidado com o outro. Então não se trata aqui de uma liberdade de alguém que vive isolado. Não, é uma liberdade de alguém que vive em uma sociedade, portanto vive com uma outra pessoa. Então tem que ter limite. E é por isso que a nossa liberdade não pode ser total, irrestrita. Porque se ela é irrestrita, ela é total, ela está em desacordo com o contrato, em desacordo com aqueles combinados da sociedade. Vamos trabalhar com exemplos concretos? A questão do cigarro. Você que tem mais tempo, como é o meu caso, lá da década de 70, 80, nós estávamos habituados na sociedade em ficar num ambiente fechado em que pessoas fumavam. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cursei minha universidade no início dos anos 90, eu me lembro de professores que fumavam nas suas aulas. Estudantes fumavam também. Então, você tinha um ambiente, sala de aula, aquele espaço fechado, e aquela fumaça. E, portanto, os fumantes eram todos. Você tinha os fumantes diretos e os indiretos. Nós fumávamos, mesmo sem desejar fumar. Claro que isso demorou, mas nós conseguimos uma legislação, uma política pública, olhando para a saúde da sociedade, que meio que assim, ó, peraí, você pode fumar, sim, claro, embora tenha aí o princípio do dano individual, você pode escolher se matar, ok, mas não pode escolher matar o outro. Então a ideia de saúde pública, o direito à saúde, que é um direito também constitucional, ele ganha força e a gente tem uma legislação que, proibindo, faz uma alteração total, radical nos estabelecimentos, como restaurantes, enfim, qualquer lugar. Em que no início, inclusive, você tinha um espaço para fumantes, em que estavam lá jantando e fumando. E hoje você tem os espaços externos para o fumo. E isso está absolutamente resolvido. No Brasil você não tem mais um fumante que vai discordar, chama o gerente, eu quero falar do meu direito de fumar. Acabou. Porque a sociedade já compreendeu que, de fato, aquele não é um direito na medida em que ele gera dano social. Ponto. Então, no caso do cigarro, está bem claro. Tem um exemplo agora da Covid-19. Nós sabemos que o vírus veio e ele afeta a sociedade. Não afeta uma pessoa ou outra, uma classe social ou outra, se é religioso ou não. Ele escolhe. Ele simplesmente afeta. E certamente você conhece pessoas que morreram de Covid. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas da minha família, amigos, pessoas próximas, que infelizmente não estão aqui por conta desse vírus. E daí que nós tivemos uma conquista genuína em pouquíssimo tempo por conta de um esforço de cientistas, que é a vacina. E hoje a gente tem uma discussão que é inócua, vai desaparecer em pouco tempo, mas ainda existe, de grupos sociais que não querem tomar a vacina, porque argumentam que estão defendendo um princípio que é o da liberdade. Eu tenho liberdade, não quero tomar a vacina. Por razões diversas, as ideologias são as diversas. Porque tem um chip, porque se é da China, não importa. O ponto é, há pessoas que estão resistindo. Até que a pessoa tome essa decisão individual e isso não afete a sociedade, não haveria problema. O problema é que a Covid-19, o vírus se espalha por meio de pessoas que pode ser que nem saibam que estão com o vírus. Então, diante desse problema, obviamente que a gente tem que olhar o coletivo. Aí o individual, estrito, perde relevância. Precisa olhar o coletivo. Por quê? Porque se você entra num ambiente fechado, não se vacinou, você está colocando a vida de todo mundo que está naquele ambiente em risco. Por isso, vem as restrições. Você só pode entrar aqui se você tomou vacina.
Então, essa decisão é uma decisão que não é autoritária, muito ao contrário. Ela está tomando como parâmetro o princípio da liberdade de John Stuart Mill, que é o princípio do dano, ou seja, não posso afetar a saúde das outras pessoas. Então, do ponto de vista da filosofia política de um princípio liberal, é John Stuart Mill que dá esse tipo de ensejo para a perspectiva de você apresentar a sua carteira de vacinação para entrar num ambiente fechado. E da mesma forma de que quando nós tivemos a legislação sobre fumo, houve resistência e os fumantes ficavam muito emputecidos, hoje as pessoas que são contra a vacina por razões diversas também apresentam argumentos, ou eu diria fake argumentos, sobre a defesa da liberdade, sem perceber que liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade em uma sociedade é considerar que existe o outro e, portanto, tem que ter limites. E, portanto, eu estou usando um autor liberal, que é John Stuart Mill, para dizer: não, você que é antivacina, você não pode viver em sociedade, ponto. Você pode, sim, sumir, ficar, sei lá, isolado numa ilha e aí viva bem. Mas à medida em que você quer viver em sociedade, entrar num restaurante, entrar num metrô, entrar num ambiente fechado, você deve necessariamente apresentar aí o comprovante que se vacinou, porque por meio desse comprovante você está cuidando daquilo que é coletivo, que é a saúde pública. Aí meu direito individual, seu direito individual, ele acaba no momento que você está gerando dano para o outro. É simples assim. Da mesma forma que o outro não pode gerar dano à sua saúde. Então essa regra, que é muito elementar, muito simples, liberal por excelência, deve ser o argumento para você mostrar para o seu amigo que eventualmente não entendeu ainda algo simples. E nós precisamos desenhar, pintar com cores diferentes para que as pessoas compreendam. Samuel Mendonça, topa pensar, dê seu like, seu dislike, diga o que pensa sobre isso, se você é favorável à liberdade, o que isso significa, se para você a liberdade tem que ser total mesmo, e aí é a ideia de barbárie, então eu quero ter minha arma, se eu estou chateado com uma pessoa, dou um tiro na cabeça dela, liberdade é isso? Você pensa que é por aí? Então a gente pode avançar depois com outros vídeos, mas deixo aqui a recomendação para que leiam e compreendam John Stuart Mill e Jeremy Bentham, pelo menos, que são aí as referências do utilitarismo. Fiquem bem, até!